pessoal, bem-vindos a mais um Mentaliza aí Podcast. Hoje estamos aqui com a Laura e a Silvana, nossa convidada, para a gente falar especialmente dos Dias dos Namorados. A Silvana é uma terapeuta de casal e ela vai contar um pouquinho pra gente como que ela chegou nesse ramo aí. Essa é a especialidade. Isso é coisa de gente doida mesmo. Gente que topa umas empreitadas grandiosas. Mas essa história começa na minha formação, que foi uma formação essencialmente grupalista, né? Dado o contexto da época, né? Vamos falar do que se compunha o departamento de psicologia naquela época. E a partir dali eu já sentia necessidade, por conta de intervenções em instituições, trabalho com famílias, grupos, né, grupos variados. Foi uma época em que houve esse movimento, né, dentro da universidade. A partir dali eu senti a necessidade de buscar teorias e técnicas que pudessem contribuir, né, naquele aprendizado. Primeiro veio o psicodrama, um pouco antes de terminar a minha formação, e dali vieram as propostas de grupo, experiências dentro da análise institucional, a formação em esquizodrama com Gregório Barenglitch, veio os estudos, né, que, vamos dizer, que vinham de encontro às necessidades da minha prática clínica mesmo. E por conta disso, quer dizer, no meio disso veio algumas contribuições muito importantes, muito interessantes. Uma delas é a de multiplicação dramática, né, de um pessoal argentino, que Pavlovsky, Kelsiman, que criaram uma proposta que era uma revisão do psicodrama, né? Que abria uma perspectiva de uma outra leitura inovadora em relação ao que a gente tinha alcançado até então. A partir dali, eu me encontrei com a análise institucional, estudos em esquizoanálise, né? Mas principalmente por uma demanda que desde o início foi grupalista, né? Eu trabalhava numa escola com adolescentes e aí apareceu uma demanda forte de grupos terapêuticos, grupos de orientação vocacional, e a gente realizava, né, atividades grupais de todo tipo, né? Era uma população que me favorecia muito essa prática, né? E aí o consultório começou com adolescentes, né? Numa época pioneira, né? Porque não existiam psicólogos na cidade, a gente contava aqui com 2 terapeutas que tinham vindo de Uberaba, né? E começamos desbravando mesmo, né? Um contexto cultural muito fechado, né? Que desconhecia esse papel, né? Do profissional. A gente, inicialmente, o que vinha para a clínica eram os psicóticos encaminhados pelos psiquiatras, né? E tinha-se aquela ideia, aquele tabu de que psicólogo era para gente doido, né? Isso na psicologia de muito tempo atrás, né? E não é muito tempo atrás, né? Porque se você for pensar que em 40 anos, hoje a gente tem um outro contexto muito diferente, Tá né? desenvolvendo, né? Mas, exatamente, e aí a abrangência, né, do papel do psicólogo e vamos falar assim, as multiplicidades de atuação, né, que o profissional adquiriu, né, e a importância que ele foi tomando nessa. Então, assim, a gente veio de uma época que era inexistente esse lugar, né? Então a gente teve que conquistá-lo, a gente teve que se fazer, né, nesse lugar que não era. Então era muito difícil, porque difícil que eu digo assim, a gente precisava buscar a formação, né, fora daqui. Então, e às vezes era uma situação mais difícil mesmo, viajar, procurar formação, né, fazer
a própria psicoterapia fora, porque não tinha aqui Não é tudo no igual hoje, né? Que você presencial. vai na internet e compra um Tudo curso. tá lá, né? A gente, para ouvir uma conferência de alguém que você tinha que pegar um ônibus e viajar, né? 600 quilômetros, ir lá, ouvir uma palestra, voltar para Sim. casa, né? Enfim. E aí começou a vir uma demanda interessante que, na medida que eu comecei o atendimento individual, a temática, né, mais comum, né, aliás, a que todos os pacientes, né, vão trazê-la em algum momento, né, se Uhum. não de imediato, é a temática da relação, especialmente dos relacionamentos, de um modo geral, especialmente da relação amorosa, né? E um tema que sempre me interessou muito, por conta da minha própria vida pessoal, né? Por conta das questões trazidas que me despertavam muitas inquietações, né? Porque às vezes eu sentia que as pessoas estavam ainda muito primitivas em várias, e às vezes eu sentia que eu tinha clientes que já estavam além daquilo que eu tinha acessado. Uhum. E isso me levava, me instigava, sempre me instigou a pesquisar sobre o assunto, a me abrir a essa reflexão, né? Uhum. E isso tem muito a ver com uma disposição, né? E aí que eu criei aquilo que eu hoje chamo de multi-implicação dramática. Esse termo, ele carrega alguns conceitos fundamentais na minha prática, né? Conceitos que eu retirei desses encontros que eu falei com esses autores, né? Com as Uhum. formações que eu fiz, as pessoas que me impactaram, né? Que trouxeram um sentido para aquilo que eu fazia. Então, a partir daí, vamos dizer, agenciei esses conceitos e fui construindo uma prática, né? E aí, uma prática que atendia a essa demanda, a demanda familiar, que era uma demanda que existia, mas que não tinha muito para onde encaminhar, né? E a demanda do casal, e das várias configurações de relação, né? Uhum. Porque mãe com filha, pai com filha, pai, mãe e um filho, a família inteira mais um namorado Então, assim, configurações que iam se fazendo no processo, e no sentido de implicar, por isso multi-implicação, no sentido de implicar os envolvidos no processo, Uhum. na proposta terapêutica. Então, já que estávamos falando sobre as relações, que elas pudessem comparecer ao dispositivo terapêutico e, a partir dali, construir um saber e, ao mesmo tempo, pensar soluções para suas questões. Tá? Então, sempre foi a ideia de um dispositivo aberto, ou seja, qualquer pessoa que vá para um processo terapêutico comigo tem a liberdade de trazer componentes da sua história que aceitem o convite de participar, ou que naquele momento estejam presentes no processo terapêutico da pessoa. Uhum. Uhum. Então, e é muito interessante, porque a adesão é muito grande. Você imagina que tenha muita resistência, e muito pelo contrário. Eu me lembrei aqui Até se agora, estende, né? sim, eu me lembrei aqui agora que quando veio a pandemia, aquilo me pegou muito de surpresa, porque eu havia resistido durante muito tempo a essa proposta de atendimento virtual. Às vezes tem o processo de um cliente que vai embora da Uhum. cidade, e nesses casos eu acabava fazendo um atendimento, de dar continuidade no Uhum. processo, mas era alguma coisa que eu considerava limitada, Mais pontual. assim, e mais pontual, e mais para, porque às vezes não tinha como uma interrupção, mas sempre que me procuravam para esse tipo de atendimento, eu sempre me neguei, né? E a pandemia jogou a gente naquilo sem que a gente, Sim. né, rapidinho a gente se preparou, teve que se adaptar, né? E aí foi muito interessante, porque eu perdi um contexto terapêutico, mas ganhei outro, né? Eu soube tirar um proveito dessa história muito interessante. Como a minha proposta é essa,
eu incluía até o cãozinho da família que passasse por perto, Que entendeu? fofo. E é assim, a Sim, pessoa está na casa dela, então ela está no quarto, o marido abriu a porta, no horário, então assim, chama ele para dar um oi para mim, né? entendi. Porque já que a gente tinha perdido esse espaço exclusivo lá do consultório, protegido, então que a gente precisava, já que o espaço ficou mais Uhum. aberto, que a gente aproveitasse aquilo. Então foi muito interessante, porque eu acabei fazendo, foi uma leva de casais naquela época, basicamente eu Já teve atendi muita casais questão da muito, pandemia. muito, como nunca foi. Acredito que desde a pandemia tenha mudado bastante a demanda, né? Assim, Exatamente. do porquê o pessoal te procura, porque os casais te procuram, eu acredito que tenha mudado bastante a demanda antes Com e certeza. pós-pandemia. São circunstâncias, né, acontecimentos que afetam o Demais, processo de convivendo todo, né? mais do que nunca, né? Exatamente. Você estava falando um pouquinho pra gente da sua abordagem, você citou vários nomes aí, né? Explica um pouquinho pra gente qual que é a sua abordagem, assim, em qual você se formou, em qual você utiliza hoje na clínica. Então, o que eu utilizo É a é essa multi, abordagem que eu chamo de multiimplicação entendi. dramática, que é um agenciamento de várias teorias e técnicas, né, que, claro, seguem um princípio, né, que é, vamos dizer assim, eu diria que institucionalista, que segue um movimento que se coloca contra todos os processos de dominação, exploração, mitificação, quer dizer, Uhum, é uma postura ética, política, estética, então ela junta esse conhecimento. Então é entendi, a vertente da entendi. análise institucional que vem do movimento institucionalista, né, que se compõe no movimento institucionalista, vem o esquizodrama que está inspirado na esquizoanálise, né, de Félix e Guattari, que são que é uma obra, né, que eu estudo há muito tempo, né, Uhum. e, e até hoje tenho muitas dificuldades, né, para compreender. Tem muito livro que A é assim gente mesmo. vive estudando, né, eu me sinto, depois desses 40 anos quase de prática clínica, me sinto cada vez mais aprendiz, né, Com certeza. e por isso que as temáticas que vão surgindo na clínica, elas são as temáticas sociais, culturais, são as temáticas, né, que os processos de subjetivação vão trazendo e eles vão circulando dentro do consultório, né? Uhum. E ali é que a gente faz o processo de encontrar caminhos, então assim, o terapeuta está em permanente mudança junto com esse processo permanente de mudança. Mas eu não concluí um pensamento que conceitos fundamentais que carrega a multi-implicação Uhum, dramática. Para mim, a terapia se propõe como um dispositivo de autoanálise e autogestão. Isso está ligado à análise institucional, um conceito da análise sim. institucional que vem do movimento instituinte ou institucionalista, né? Que está dentro, que circula dentro da obra de Félix e Guattari e de inúmeros outros, que é no sentido de que você favorece um acontecimento onde, quer dizer, é um lugar onde se possa realizar um trabalho, né? No sentido de que nós vamos parar para fazer uma análise do que acontece, do que nos acontece. E aí a gente vai precisar contextualizar aquilo, a gente vai precisar entender como a gente chegou naquilo. Então, é uma oportunidade de análise daquele processo, né? E que as pessoas envolvidas vão encontrando caminhos. Então, o processo interpretativo, ele fica em segundo plano, né? A condição primeiro, desbloquear os processos, né? Para que aquilo venha e emerja e a gente saiba quais são as questões, né? Então, o terapeuta faz mais ou menos um mapeamento do que está instituído naquele casal, aliás, instituído, instituinte é um outro conceito muito importante que eu pego da análise institucional. O instituído significa aqueles valores que já estão cristalizados, fundamentados, Sim. que já vêm prescritos, né? Ou Uhum. dados por uma determinada cultura, um determinado momento socioeconômico, político, que configura uma realidade e ali aqueles processos acontecem, no sentido de que todos nós somos formados por esses processos. Uhum.
O que que quer dizer? Os conceitos de relacionamento, de casamento, de amor foram mudando de acordo com as mudanças Com culturais, certeza. sociais, com tudo. Então, se a gente for pegar um século de quando foi instituído o casamento, né? E com que objetivo, né? Com que princípios, com que valores, né? Por Uhum. que que aquela proposta, né? Ela condizia, né? Com um movimento que acontecia para além das subjetividades, né? Individuais ali, que cada um, como um ser social, correspondia àquilo. Então, todos nós temos mais ou menos um script que a gente cumpre, né? Que De vem acordo, tanto, hoje, antes e, né? que vem tanto da cultura, tanto do que a gente vê ali em casa, nas relações mais próximas da gente, né? A gente vai criando o nosso relacionamento a partir disso, do instituído. Exatamente. Então, quer dizer, com o que a gente ama? Quando a gente diz assim que a gente ama, que a gente vive o amor, o que que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que são fragmentos, pedaços dessas construções, Uhum, dessa Com construção, ou certeza. seja, Uhum. desses elementos que constituem essa construção. Então é isso, o relacionamento que meu pai e minha mãe viveu, o modelo de casamento que eles, né, viveram, que os valores que eles me passaram, os dramas que eles viveram, a forma como eu respondi àqueles dramas, né? As questões que eles enfrentaram e como que isso nos atingiu quando Uhum. crianças, quando Que pode ser um adolescentes, né? modelo para seguir, ou a pessoa quer Ou não reagir seguir. contra, É. né? e entra de contato com o que o parceiro vai trazer do que ele Uhum. construiu, né? Aí imagina, já é uma confusão, você imagina. É Então, muita gente envolvida na É, história. é muita confusão que é tem dentro da muita. clínica. Não, e você imagina, olha assim, já tem a confusão de cada um de nós. Aí a Demais. gente junta com a confusão do outro E da e faz umas família, e de... complementaridade louca, né? E ainda vem uma multidão que cada um traz, porque Demais. vem a família de cada um, a Uhum. relação que cada um tem com sua família de origem, a relação que as famílias vão ter entre si, a relação com os amigos de cada um, né, de cada parte. Quer dizer, aí a gente entra numa questão muito importante, que também tem a ver com essa forma de pensar a clínica, né? Que é, na verdade, se coloca, se declara como uma política, porque a gente não pode dizer que a gente está de fora desse contexto, que a gente está acima dele, ou que a gente está imparcial nele, ou que a gente. Nós todos estamos, né? E Uhum. pertencemos. Então, se você imagina uma coisa interessante. Uhum. O que é o amor numa cidade do interior de Minas, Minas Gerais, né? Que já é Uhum. um estado que se coloca aqui com uma determinada regionalidade, uma cultura muito própria, muito. Eu, com a idade que tenho, acompanho as histórias das mulheres, vamos falar assim, os processos da mulher, né? Os enfrentamentos, aí eu estou dizendo, nesse tema, aí, no casamento, né? Desde que minha avó me contava as histórias de como é que era a avó dela, Uhum. como é que era Eu da ia mãe perguntar isso, como dela. que você vê essas mudanças nos casais desde Isso o aí eu sou início? testemunha, essa é a parte interessante, porque eu já acompanho mais ou menos um século da vida das mulheres e o drama das mulheres nos casamentos. E eu achava que era uma coisa muito comum as mulheres dentro das famílias conversarem entre elas sobre os dramas que elas viviam. E não era bem assim, na minha era. Uhum. Eu sou a neta mais velha da minha avó materna. Então, as minhas tias, como a minha mãe era a irmã mais velha, as minhas tias, quando algo de errado acontecia no casamento delas, elas se refugiavam na casa de minha mãe, como irmã mais velha e tal. E eu, uma Uhum. menina, desde os 9 anos de idade, escutava histórias dos dramas que essas mulheres viviam. Então, por exemplo, a minha avó contava que na época da avó dela, as mulheres eram pegas a laço.
processo de colonização. Você imagina, os índias, era tipo assim, não tinha opção, né? E dentro daquela postura, né, do homem, como, né, se a gente for entender que desde o início a gente está falando de uma sociedade patriarcal, né? Em vamos falar, o sexismo fundamenta essa sociedade, né? Então a mulher já desde o início sempre em muita desvantagem. Aquilo foi me trazendo uma ideia, né, do subjugo da mulher no casamento, estou dizendo, o papel dela, que era exclusivamente de procriação. Então, minha avó contava histórias, assim, coisas que ela me mostrou, algumas coisas que ela pôde testemunhar. Eu conheci até o tal do lençol nupcial, né, que a mulher usava, um Sim. lençol de linho bordado, que tinha um buraco para que ali o ato sexual acontecesse e ele tinha como objetivo exclusivo a procriação. Isso para quê? Para garantir que os herdeiros fossem legítimos, né, e que o patrimônio, né, estivesse sobre controle, né, e a mulher, na verdade, é isso. Se a gente for pensar o que sustenta a proposta do casamento, um dos elementos é o amor eterno, né? Então, assim, o casamento é eterno, então subentende-se que o amor é eterno, que a gente deve amar uma única pessoa, que quando você escolhe essa pessoa, ela passa a ser exclusiva, né? Propõe, quer dizer, se estrutura em cima de uma idealização, né? O outro, por quê? Porque se o outro vai ser tudo na minha vida, ele é absoluto e ele pode tudo e ele vai realizar todas as minhas necessidades e meus desejos, né? E por isso que eu, por exemplo, sempre acompanhei muitos os dramas das mulheres reclamando da frustração e da decepção que viveram no casamento. Por quê? Porque nos contos de fadas casaram-se e foram felizes para sempre, Na né? Nós verdade, aprendemos. eu acredito, assim, na minha cabeça, que a maior queixa realmente que você deve ver na clínica é exatamente essa, a quebra não é ilusão, esqueci a palavra que você falou agora, é quebra de expectativa. Você põe ali, quando na hora que você vai casar, você põe a expectativa Nem que só na hora que ele... vai casar, a hora que você se interessa por alguém, desde o Exatamente. começo já idealiza aquela Exatamente. pessoa, o que você Exatamente. quer que ela seja. E por quê? Porque para nós, o romantismo veio com os filmes de Hollywood, né? Das As princesas, princesas com os de príncipes. Disney, né? De Walt Disney, os contos de fadas, os livrinhos, né? Que contavam pra gente as princesas que ficavam ali, uma hora ia chegar o príncipe encantado que ia te levar para uma vida maravilhosa, que você ia ser feliz. Ninguém te explicou direito o que é isso, que luta precisa se travar cotidianamente para construir uma relação, né? E, então a gente não foi preparado para a realidade, a gente foi criado para mitificar e para sustentar essa mitificação. Então, aí nós temos, que mais que a gente tem como dentro da proposta do casamento, né? Assim, que sustenta. Filhos. Aí os filhos, que passa a ser uma responsabilidade também eterna, que a partir dali, né, existe um compromisso. Aí a gente vai chegar numa coisa que é tipo assim, de tudo isso, pensando nesses princípios e como é que é a estrutura do casamento, e aí vem dentro lá dos princípios a monogamia, né? Você não pode desejar, que é o que está sendo questionado hoje em dia, que existe um movimento não monogâmico, que é muito mais do que questionar a questão da colonização do nosso desejo, ou é, é muito mais do que isso, mas geralmente a gente pensa por isso, que existe uma necessidade que é maior do que aquela que o casamento pode dar conta, né? Mas a questão é mais ampla do que isso ainda. Por quê? Porque, na verdade, esse elemento central, por exemplo, que é a monogamia, aí eu vou falar um negócio interessante. Eu vivi uma época da minha avó que a mulher suportava a traição ou o adultério, como chama a Bíblia, a igreja, ou a infidelidade, sei lá,
aquilo era uma coisa natural. Por quê? Porque o homem justificava-se assim, o homem tem mais necessidade, né, por conta Sim. dos hormônios que ele tem, aí já começaram a descobrir isso, que o homem, né, tinha e aí ele tinha uma necessidade maior do que a mulher, então, portanto, ele tinha uma justificativa, e mais isso era um segredo, né, assim, sabia-se que tinha, e tinha muita mulher que achava ótimo, né? Eu escutei isso várias vezes, assim, ó, que bom que ele arrumou lá, porque pelo menos me Me deixa deixa em em paz. paz. E por que você falava, por que essas mulheres se negam ao sexo e elas não têm prazer? Eu sempre perguntei sobre isso, eu tinha essa abertura. E era muito difícil, eu não encontrava mulheres que tinham prazer sexual. Era uma obrigação dentro do Do contrato relacionamento. social. E aí era muito interessante, porque a mulher que por acaso contradissesse isso, ela era, vamos dizer assim, duramente criticada, porque aí ela era de uma outra E estirpe, não né? podia separar Ou também, era né? santa ou era Antes. puta, né? É. E antigamente Não também não podia. podia. Primeiro porque você não tinha o que fazer, era proibido separar mesmo. É. Quando é que saiu o divórcio, vocês sabem? Não. Não, 1977. Sério? É. tá fazendo. Nossa, é Aí, mais novo que a minha mãe que meu pai. então, e com a Constituição de 1988, que promulgaram todas que adultério era crime, Uhum. gente, né? Aliás, adultério justificava crime passional, que chamava crime passional, né? Você matar pela indefesa da honra, por exemplo. A mulher, né, sempre esteve, então nós vivemos uma realidade sexista em que a mulher esteve num lugar de inferioridade. E a gente tem inúmeros estudos, né, que tratam, aprofundam nessa questão. Acho que isso é muito interessante. Que eu falo que o casal, uma das tarefas do dispositivo, né, do casal, tem a ver com essa desconstrução. Quer dizer, você precisa fazer uma avaliação crítica dos valores que construíram o seu modo de relacionar. A Uhum. pessoa tem que estar disposta a essa desconstrução, que quer dizer o quê? Eu vou olhar para essa história, ver como é que eu fui me formando nessa forma, me formando no sentido de minha forma de pensar, minha forma Uhum. de sentir, minha forma de agir. Esses processos de subjetivação foram se compondo numa dada realidade e a forma como nós fomos respondendo aquilo. Uhum. E aí é interessante, porque essa troca, né? Não é o casal, quando chega, ele já está instalado num jogo de culpabilização, de apontar o dedo um ao outro e porque assim, a gente vai, como assim, eu tinha uma idealização, uma expectativa, projetei meu príncipe, meu Uhum. romance Uhum. interior, aí você não cumpre aquilo, eu fico te cobrando, fico reclamando, fico. Olha, uma vez, ninguém entende que, na verdade, quando você chegou, primeiro que você chegou com um desconhecido, porque se a gente nem se conhece, imagina a outra. Eu ia falar isso, né? Que o relacionamento ele se constrói com a convivência ali durante anos. Você realmente conhece a pessoa que tá ali do seu lado depois de muito tempo. E fora que não existe uma identidade que você vai conhecer, uma pessoa que é aquilo, ela é uma pessoa em processo, ela está mudando. Nós estamos mudando. Aquilo, eu fui uma pessoa quando comecei aquele relacionamento, hoje eu sou outra, porque né, inúmeros processos me Uhum. transformaram nesse percurso. E Eu aí acho que é a dificuldade da gente se enxergar ali como um processo e de enxergar o o próximo outro também, né? e não sacar que, assim, primeiro o outro não vai corresponder às minhas expectativas, o outro não existe para satisfazer os meus desejos, o outro não é aquilo que eu penso, eu estou projetando um monte de coisas, eu estou interpretando coisas que eu, eu não tenho nem o autoconhecimento, né? Quanto Uhum. mais a gente não está nem se entendendo. E aí, por isso que, e hoje falando em neurodiversidades, né, que se a gente vai falar com a quantidade de transtornos que esse modo de vida, né, constrói, Uhum. essa subjetividade contemporânea, né, carregada, essa coisa do individualismo, essa coisa do tempo, da relação com o tempo, né, um tempo que
que não é o tempo da experiência mais, né? Então, assim, a gente tem uma série de elementos, né, que constroem o momento atual, que vai modificando esses paradigmas. E o que a gente tem visto é que me perguntaram assim outro dia, o casamento está em crise, o amor está em crise? Me conta quando é que não teve, né? Hoje eu estava rindo com uma cliente falando sobre isso, né? Porque, e aliás, não é só o casamento, Eu falei né? assim, a A gente gente na vive, relação, em todas as relações, né? Familiar, sim, de sim. trabalho, não vai ser tudo E igual a mesmo gente imagina. porque se os processos não têm condição de uma elaboração, de uma proposição, eles vão virando um balaio de louco, né? Assim, eu falo, vai acumulando um monte de coisas, questões não resolvidas, né? E eu acho, Pressões, porque vem a pressão Bem demais. externa, mas a pessoa, às vezes, não tem nem recursos para enfrentar essas. Então, a gente tem dificuldades primárias mesmo, assim. Então, a gente fala que o diálogo é eu ia o. falar isso agora, eu acredito que a falta de comunicação, muitas pessoas não sabem conversar hoje em dia, não sabem chegar e sentar e ter um tempo com o seu parceiro. Eu acho que isso também é uma grande queixa que deve aparecer na clínica, né? Não é, muito casal, não sabe? É quase nenhum, sabe? Sabe por quê? Porque não aprendeu. Não teve dispositivos que, vamos falar, ensaiassem isso, né? Que dessem a experimentação disso. Então, as pessoas chegam sem essa mínima condição e vão para a terapia porque perderam o diálogo. Uhum. Então, é tipo perder a condição de conversar esses processos. E é muito Imagina. interessante, porque, bom, vamos dizer que onde é que está falhando esse processo? A família está conseguindo. Quando os pais falam, eu sou muito, não, lá em casa tem muito diálogo, a gente conversa muito. Daí você vai perguntar, me conta aí o que aconteceu. A pessoa vai trazer uma cena, você vê que aquilo não tem nada a ver com diálogo, né? Mas as pessoas entendem que cheguei lá, falei, no meu tempo era assim, eu passei por isso assim, né? Dá o sermão que tiver que dar, porque também não aprenderam a fazer Não. isso, não desenvolveram. Para você desenvolver isso, você tem que ter dispositivos que te forneçam essa condição. Uhum. Então, a terapia de casal, na verdade, se a gente for resumir, é esse dispositivo que propõe essa condição. Uhum. Autoanálise, porque você não tem um saber acerca do que te acontece, então vamos produzir esse saber. E aí não é falar do outro, porque como que eu posso querer falar do outro? E o casal só vive disso, de falar um É do um do outro, outro. não é de si. Não tem o autoconhecimento também, né? Não olha pro Exatamente, próprio umbigo. Para poder olhar exatamente, para o outro também. exatamente. Então aí, por exemplo, eu já chego e proponho, não, primeira regra, não se fala do outro, fala-se de si. Então, você fala como você se sente, o que acontece com você, né? Como que é para você. E aí as pessoas não sabem fazer isso. Sabem Elas não falar do sabem outro. reconhecer o que elas estão sentindo. Né? Não sabem colocar, E porque acostumaram a isso, jogar para o eu outro. acredito que numa relação assim, nem sempre um tá 100% certo, nem o outro, ou o outro tá 100% certo. A gente tem que olhar pro próprio amigo e falar assim, eu errei com ele errou comigo. Então, olhar pra gente e se falar, né? Então, eu tô aqui, a gente tá aqui na terapia porque eu errei também. Eu acho isso muito importante. Eu lembro quando você falou isso com a gente. É de olhar e falar de você. Porque geralmente quando você tá na briga, você fala assim, mas É você isso fez aí, é isso. o dedo apontado É, mesmo. você fez isso e tal. Eu penso que já chega o primeiro dia, já É é. isso aí, se Mas você fez, deixar, não, fica mas esse você fez isso. bate-boca aí. Por que que terapeuta não gosta de atender casal? Por causa disso, vira bate-boca. E aí você tem horas que Como que é? Como que é? Você fica lá no meio do tiro cruzado. Não, porque aí são regras mesmo do dispositivo. Então, primeiro, como é que se constrói um diálogo? Então, nós vamos passar pelo aprendizado desse princípio. Então, toda vez que sai fora, vocês concordam, sim, que é o jeito, que é possível? O que mais? Tem mais algum, né? Uhum. Alguém quer colocar uma proposta? Aí a gente Uhum. abre aquela. A minha é essa. Eu topo construir esse dispositivo dessa maneira. Porque é isso, já começa daí. Esse é o diálogo do casal.
O que que é dar para mim? Até onde, até o que passou daqui, o que que é violência, o que que não é, o que que é Isso. respeito às diferenças, o que. Então nós vamos aprender e reaprender isso se a gente perdeu Que essa às vezes e é os diferente casais para um e para o outro, né? Por isso que não muito se dá diferente. certo. Cada um teve um modelo familiar também. Na minha casa, meu pai gritava, fazia não sei o quê, e eu, mesmo que eu não queira, eu reproduzo esse modelo. O outro que aprendeu a se calar, porque aí vem as complementaridades, fica um lá berrando e o outro caladinho, aí você fala, bom, então troca de lugar, passa você para cá e passa você para cá, vamos experimentar esse outro lugar, né? Assim, que é vamos sair desse, né? E ver se você Uhum. consegue, Uhum. porque é isso mesmo, as coisas vão se cristalizando, né? Tem casais que chegam de uma maneira assim, tão endurecida, que aí às vezes é isso, a primeira tarefa é vamos desendurecer esse negócio, né? Vamos, como que sai do jogo reativo e entra no jogo ativo? Às vezes é um longo percurso, porque, né? E tem pessoas que de uma hora falam, não dou conta. E eu acho assim que a terapia individual, ela tem se. Você tá com frio? Tô. Deixa eu ir lá, porque aí eu vejo não. Só aumentar um pouquinho. Só pra ver. Você não tá? Você tá Eu sem. tô com frio também. Oi, aí, amiga. Eu acredito assim que a terapia individual, ela tem, durante um tempo, ela tem ali quebrado esse tabu, as pessoas estão mais na terapia individual. Agora, eu acredito que a de casal ainda tem ainda esse tabu, tipo assim, eu vou com meu relacionamento lá, eu vou abrir meu relacionamento pra outra pessoa, porque acaba que o relacionamento dentro de casa é muito ali de vocês, né? E pra terapia você vai ter que abrir isso. Você acha que tem caído esse tabu ou ainda tem muito? É interessante sim, porque se eu for falar de uns tempos para cá, eu digo assim, isso no começo, não. Famílias começaram a aparecer no consultório antes De de casais. casais, né? E famílias vinham muitas vezes porque tinha uma circunstância, por exemplo, por um elemento que, né, que tinha problemas, mas para saber lidar, famílias de Uhum. psicóticos, né? Mas no começo era isso. Depois, não sei se pela abertura mesmo que eu faço, né? E a proposta já é colocada de início. Olha, aqui assim, se estiver trazendo aqui aberto, acho que a gente senta, combina, a gente vê, e aí a gente pode Uhum. incluir pessoas. E como a relação já é tratada como se o outro estivesse presente também, né? Porque ali não é uma questão de vamos construir a minha narrativa e você vai ficar aqui para concordar comigo. Então vamos avaliar. Então, assim, como faltava às vezes. Hoje, isso aqui, a pessoa chegava e falava: Olha, tá legal, tô conversando sobre esses Uhum. assuntos, seria interessante se você tivesse lá para conversar. Então a gente combinava uma coisa tipo assim: vai uma sessão para conhecer, até Uhum. para ficar mais tranquilo, para saber, porque fica com aquela assim. Ah, naquela época tinha uma coisa interessante, que, Hum. especialmente vindo dos homens, porque eram mais mulheres que naquela época procuravam terapia. De que a mulher, quando ia para terapia, largava do marido. É, A gente ia Tinha perguntar esse. isso. A eu ia perguntar, gente ia perguntar o que justamente, que é, E, né? qual que é o e, maior objetivo da terapia de casal? É separar o casal ou é manter Manter eles junto. juntos? imagina se esse objetivo tem que vir do É? terapeuta ou de Aham. quem quiser. Nunca, né? Isso é uma questão que é o casal que vai trazer do jeito dele, do jeito que é a questão para eles e que vai encontrar suas respostas, né? Você favorece esse caminho abrindo questões mesmo, que eles possam ter recursos para fazer uma análise daquilo, né? Identificar mesmo o que ela Identificar. mesma quer, né? É porque Exatamente. às vezes a pessoa ali tá tanto assim, não, eu tô forçando, eu quero ir numa terapia pra gente continuar esse relacionamento. Mas às vezes o relacionamento não tem mais, E às não tem vezes mais base. é para encontrar um apoio para a separação. Mesmo, vamos lá, porque se tiver que separar, a gente. E é uma coisa interessante, sim. Mesmo que o casal. Porque assim, tem várias formas de se separar, né, gente? A gente pode ajudar um casal a se separar de uma maneira mais digna, né? Propondo a eles um modo que é isso mesmo, de compreensão disso, né? De Uhum. aceitação, porque às vezes é isso, não, tem
os casamentos terminam por muitas coisas, né? Mas um dos motivos centrais é por perda de desejo sexual, né? Os casais mais procuram por esse motivo, sempre relacionado à sexualidade do casal, ou porque houve uma traição, no sentido de que rompeu um contrato, né? Tinha um contrato monogâmico, mas a outra pessoa teve um relacionamento sem que o outro tomasse Soubesse. conhecimento, e a pessoa descobre, aí se sente traída, né, no seu contrato. E pessoas que perderam o interesse sexual, e aí um passa a sofrer muito, ou os dois passam a sofrer muito. Outro dia eu vi um relato de um caso, eu adoro, né? Então, como eu pesquiso sobre isso muito, vem tudo essas coisas chegam até mim, né? E aí um sujeito que eu não sabia, um perfil de um cara que chama, sei lá, esqueci agora, caipira, não sei o quê, que a página dele fica mostrando atividades corriqueiras na lida dele, na roça. Eu sou roceira, achei até legal, né? E aí, mas era uma live que eles faziam, o casal, para comunicar aos seguidores deles que eles estavam se separando. E ele abre com uma espontaneidade, assim, uma singeleza, aí ele abre que é isso, que eles se amavam muito e que chegou um dado momento que ela não quis mais fazer sexo. E ela cuidava dele, ela era perfeita em todos os aspectos, uma mulher maravilhosa, ele a amava e tal, mas ela falava, olha, eu não posso, é uma violência contra mim, eu não desejo, eu não tenho mais vontade de, se for fazer, é sem desejo, né? E ele falou que eles lutaram durante muito tempo, mas que ele tinha que respeitá-la, e ela estava indo embora, que ele estava muito mal, que ele ia desaparecer um pouco das redes e tal, que ele ia se cuidar, mas que eles continuariam se cuidando um ao outro, que eles têm muito respeito, que ele agradecia a ela por tudo que ela foi para ele, agradecia ao filho. Nossa, Foi uma emocionante. dinâmica totalmente diferente, E né? super emocionante. Quer dizer, eles chegaram num nível de elaboração de que isso, eles construíram uma amizade, que aliás é o que sustenta muito, né? Um relacionamento. Relacionamento tem a ver com isso, né? Amizade entre processos de vida, né? Você considerar que o outro é uma vida tão importante quanto a minha, Não, até né? porque tem casais que passam anos juntos. Então, assim, você acaba construindo. Não tem como, Meus né? pais têm Uma 30 anos de amizade que. casado, como eles não são amigos? Então, assim, querendo ou não, você Tem tem uns que como. não são. E no caso, tem que ser, né? Tem que ser. Eu lembro daqueles casais velhinhos na minha infância que o pessoal falava, hoje eles falam assim, naquela época o povo não se separava. Aí eu falava, gente, não separava porque não podia, né? E não tinha como, né? E aí o que acontecia? Eles desenvolviam um jogo perverso, assim, né? No sentido de uma implicância um com o outro, né? Ficava aquele negócio, aquela ranhetagem, né? Porque, imagina, não posso sair daqui, mas eu vou te infernizar todos os dias da minha vida. E eu acredito também que, assim, além daqueles casais que vão até a terapia de casal para poder separar de uma forma tranquila e tal, deve ter o oposto também, assim, um casal que tá à beira se separar, mas eles vão na terapia de casal justamente para reconstruir isso e continuar juntos. Exatamente, né? E é muito interessante, porque tem casais que chegam estraçalhados, mas dizendo isso. Olha, eu quero fazer de tudo para estar junto, o outro fazer de tudo. Aí a gente fala, tem uma coisa que é o medo da separação, e esse a gente também tem que lidar, na minha forma de conceber, né? Eu digo que a gente precisa lidar com a questão da morte, né? E o nosso processo terapêutico, qualquer que seja, mas ali também existe a morte da relação, no sentido de que essa é uma temática que precisa ser encarada, é outra das temáticas difíceis, porque como a gente partiu do princípio que o amor é eterno, então, ok, você tem um compromisso comigo de eternamente estarmos juntos, então eu não vou me preocupar. Então eu também não preciso fazer por onde manter aquele relacionamento. Agora, se você tem a consciência dessa finitude ou de que esse amor precisa se produzir, né, no sentido de realizar mesmo, né, construir a relação, construir uma ética relacional e trabalhar por isso, aí você passa a cuidar, e isso eu acho que é uma referência importante, que
as questões que questionam esse casamento tradicional trouxeram o que eu acho interessante. Quando as pessoas discutem os princípios do casamento, e tem muita gente que resiste a isso, porque refere-se também à contradição da monogamia, aí as pessoas pensam no relacionamento aberto, que sai todo mundo, volta lá para os primitivos, né? Todo mundo vai sair transando com todo mundo, e essa bagunça, essa orgia, e ninguém tem mais responsabilidade, nem... Quer dizer, aí a anarquia total, a gente achar que, né, cair mais do que no individualismo, numa falta de alteridade, de sentido, de coletividade, de tudo. Quer dizer, também é esse outro radical, né? Então você vê que hoje essas forças estão se confrontando, né? Forças conservadoras que estão vindo à tona para lembrar, não, vamos, né, sustentar essa. Porque, na verdade, quando a gente questiona o casamento, a gente está falando de uma instituição que foi constituída, né, dentro da proposta do capitalismo, da proposta do catolicismo, da proposta monoteísmo, né? Monoteísmo, lembrei de uma autora muito interessante, a Geni Muniz, que ela fala, vamos falar assim, são vários os elementos que vamos falar, vão constituindo essa lógica, né? Então ela fala assim, um deles é a monocultura, porque por causa da colonização, né, nosso modo de pensar é esse, é binário, né? E por isso também ele é sexista, machista, né? Então, a desconstrução desses paradigmas, e aí a gente falar isso já encontra muita resistência, né? As pessoas levam isso para eu entendo que isso merece uma reflexão muito profunda mesmo. E eu digo que cada casal que me procura vai passar por esse processo de entender essa lógica, ver se essa lógica se aplica àquilo que a gente, né, acha que é legal, porque tem casal que fala assim, isso aqui, eu quero isso, para mim também, a gente se encontra nisso, nós queremos construir, essa proposta serve a nós, né? Que seja a proposta desde que seja respeitosa um com o outro e com o entorno, né? Uma dica que a gente queria de você é justamente essa, comemorando aqui o Dia dos Namorados, qual é essa dica que você dá para os casais de lidarem com esses desafios do dia a dia, com os desafios dessa nova cultura que aparece por aí? Qual que é a dica que você deixa pra gente? Eu acho que duas coisas básicas. Uma é buscar conhecimento. Conhecimento, autoconhecimento, sabe? Eu digo assim, levar as questões que a vida coloca, né, ao máximo que você puder. Você conseguir mais respostas possíveis, que deem ferramentas para você lidar com o que te acontece. Né? Então, acho que a primeira coisa é o conhecimento, que tem uma autora que chama, sei lá, por exemplo, as pessoas falam muitas coisas sem saber direito do que é, né? Então, o que é essa história? Quando a gente vai esse papo de feminista, né? De tipo assim, consciência de gênero, o que é isso, né? As pessoas acham que isso é papo que, sei E lá, muitos que não criticam leva sem nem muito crítica saber. sem nem saber, né? E são já, na verdade, reflexões que eles próprios fazem já na sua vida, mas eu acho que é aquela defesa, aquele medo, né, da gente perder essa estrutura que nos assegura um lugar já dado, né, protegido juridicamente. Por exemplo. Então, só que não adianta, né? Se você não produz um conhecimento de si, um conhecimento da história de onde você vem, do que você quer fazer com isso. Você não tem um desejo que está apropriado a isso, tem um desejo dominado por isso. Então, é assim, tem que ter essa coragem e a disposição de conversar esses processos de vida, porque as pessoas não sabem conversar. Elas não conversam nem com os próprios afetos, nem com, né, o que elas não têm nem dispositivos para desenvolver isso. Então, eu acho que as pessoas precisam construir esses dispositivos,
sabe? De assim, vamos conversar, vamos aprender a conversar, porque vocês já viram as pessoas DR, né? DR é como se fosse, ai meu Deus, é uma coisa que gera uma ansiedade absoluta, né? Porque as pessoas vai dar ruim, porque ali vai sair coisa. As pessoas têm medo de entrar em contato, né? Com as suas Com os emoções, com os conflitos, né? seus conflitos, com as suas dúvidas, com os seus medos. E a única maneira de resolvê-los é entrando em contato e podendo conhecê-los, problematizá-los mesmo. Quando a pessoa aprende a fazer isso, desmitifica isso, a vida passa a ser bem mais fácil, né? Assim, você vê isso acontecendo na terapia de casal. Como muda a conversa. Por quê? Porque você garante uma proteção. Você fala assim, tem um jeito de fazer esse diálogo que tem que coloca esse diálogo, né, num campo relaxado que favorece, né, a realização dele. Então, e é tipo assim mesmo, você põe limites, né? Você tem que dar um contorno onde fala assim, olha, aqui não tem regras, tem casal que chega lá e fala assim, porque eu vim aqui por causa do nosso filho, ele já tá mal, porque o que acontece? Não, a gente briga muito na frente dele, ele pede para parar, ele tá. Vamos parar aqui para pensar que está acontecendo, que vocês estão fazendo, né? Essa é uma coisa que não pode acontecer. Quer dizer, essa é uma coisa que você tem que ser categórico. Ou seja, primeiro porque vocês não estão conseguindo conversar e vocês estão pondo outras pessoas nessa, e pior, né? Nesse Os contexto. filhos, né? Então, assim, peraí, vamos uma coisa de cada vez, vamos aprender. E por que fazem isso? Estão querendo o que com isso, né? E às vezes é tipo assim, tem limites que são estabelecidos de uma forma categórica mesmo. Então, começa a gritar, um outro vai levantando o tom de voz. Peraí, quero que vocês percebam que vocês estão aumentando o tom de voz. Isso aí já sai fora de uma regrinha básica. Mas tem hora que a gente fica nervoso, fala, sim, pode acontecer de tem hora que mas a gente precisa Voltar. tomar consciência daquilo o tempo inteiro e se dispor a mudar isso, né? Então são coisas que você. E é interessante, porque vocês estão topando essas regras? Vocês concordam que elas são importantes, que elas concordam? Então, essas regras vão ser reproduzidas lá fora. E aí, quando voltam, como é que foi? Não, teve um dia que não deu, aconteceu, e o que foi? O que veio? Tá? Então, vamos entender o que estava ali na cena, e aí desdobrar ela para onde tiver que ir, né? Mas, e depois, então, agora vamos voltar na proposta. Então, você vai contar para o outro, tá vendo? Você já contou aquilo que te aconteceu, ao invés de reagir àquilo que te aconteceu. E aí é muito interessante, porque é um mapeamento das forças ativas e das forças reativas. O que tem de instituído que está. Que não vem de acordo com o processo, que está ali sem. Sabe aquelas coisas que a gente acumula na vida, vai juntando na sua casa? A gente faz isso também no relacionamento, né? Você vai. E às vezes você fala, isso aqui não precisa mais, isso aqui não é assim mais, isso aqui nós vamos modernizar, isso aqui nós vamos melhorar, isso aqui nós vamos trocar de lugar, né? Essa revisão permanente, né? Então, é uma disposição e de sair do ego, né? Quer dizer, é triangular, é suportar um outro que, né? E é para se preparar para circularizar a relação, aí vai sair do jogo de culpabilização, né? Daquela que é o jogo que a gente aprendeu a jogar. A gente aprendeu foi a competir, desde a escola, com os nossos irmãos, né? É, a forma de relacionar que a gente desenvolveu na escola, é uma competição, quem tira a melhor nota, quem é melhor aluno, né? Porque, ou quem é mais bagunceiro, quem é mais. Depende né? E quando você fala assim de conhecimento, você acha interessante quando o casal ali, cada um está na sua terapia individual, ou você gosta de quando o casal tá só com você?
Não, eu não tenho essa. Eu, para mim, assim, a pessoa, quantos dispositivos ela quiser, né, viver que favoreçam o processo dela, para mim não tem essa história de que eu sou a pessoa que, enquanto estiver comigo, eu já vi muita gente se posicionar dessa forma. Mas é por conta da minha proposta. Cabe Uhum. isso. Mas, assim, olha, vocês podem procurar dispositivos, cada um vai encontrar os Se for seus que ajudar, né? sirvam, né? Que se for ajudar. Ah, eu estou num processo individual, me ajuda. Eu levo coisa daqui, eu trago. As pessoas chegam e falam, ó, na minha terapia individual, eu falei, saquei isso, ótimo, vai. Então a gente vai juntando esses Uhum. elementos. Então, Eu queria falar uma questão para você falar o que que você percebe disso. Hoje em dia, o pessoal mostra muito relacionamento nas redes sociais. E as outras pessoas que assistem, você acha que influencia? Porque acredito que muita gente. Você falou muito dessa questão de construção de, tem que ser assim, a gente construiu isso, tem que ficar pra sempre, tem que ter filhos e tudo mais. E isso construiu na internet, né? Tem que relacionamento perfeito, tudo na internet lindo, e às vezes por trás, né? como tudo, né? Uma aparência que não Uhum, retrata toda a realidade, né? A gente pode dizer que são momentos que as pessoas criam, né? E elas podem realmente estar vivendo aquele momento de alegria, né? Ou querendo passar uma ideia de que vivem, porque as pessoas hoje têm muito essa coisa mesmo. Elas se afirmam uhum, naquilo que, vamos falar assim, elas se confirmam, né? Naquilo que elas publicam e a forma como o outro reage àquilo. Quer dizer, então, eu tenho um belo casamento, eu tenho que passar uma imagem de que eu tenho um belo casamento. Ninguém vai lá contar dos perrengues que passa todo dia, a gente sabe que a realidade é essa, né? É muito difícil relacionar. Uhum. As pessoas todas estão ou estão fugindo, catando coisa para o trabalho, tem gente correndo, tem gente tem gente fazendo de tudo, né? ah, Fugindo para um lado, para o outro, dentro. ah, Mas por quê? Porque é difícil. Então, essa ideia também contribui para a ideia romântica do amor, que é tudo lindo, uhum. Aí as maravilhoso, pessoas se que tem uma influenciam com isso, você familhinha acha? ali. Claro, elas começam a se sentir, a pessoa olha aquilo, eu já vi Uhum, várias pessoas fazerem referência a isso, e se culpam porque não tem aquela vida maravilhosa, invejam outros, isso cria afetos negativos, né? É claro que se as pessoas estivessem ali discutindo a sua verdade, o que vivem no cotidiano, seria interessante, né? Todo mundo. Por isso que eu acho muito interessante uma roda adoro rodas de conversas, porque ali você põe uma roda de mulheres, elas vão compartilhando experiências e vão entendendo que aquilo são coisas que são vividas por todas sim. nós, né? E que a gente tem que encarar para achar saídas, para descobrir maneiras de lidar e tal. Não negar, né? E tem muita Uhum, mulher que nega, né? Eu carrego o sofrimento da mulher, né? Essa mulher, pelo menos do interior, né? Que é o nosso contexto, é esse uhum, modelo que a gente vive, né? Então, eu, por exemplo, depois das minhas tias, que foram aquelas que já casaram por amor, que minha avó não se casou por amor. Ela disse que passou a amar meu avô porque ele era um sujeito muito diferenciado. Aí ela passou a amá-lo no decorrer da convivência. E podia acontecer muito o contrário, ele passar a odiar, né? Como dizia o Rubem Alves, o casamento é feito do ódio, não é do amor. Ah, eu ia perguntar justamente isso. Como que você enxerga o papel do amor e da paixão num relacionamento? Assim, como que você enxerga? Ele é essencial para construir, para se manter? Como que A é? paixão Não, ou o o amor? amor. Se ele é, como é que é? Se o amor é essencial para se construir um relacionamento. Ah, sim, né? Porque uma coisa é sinônimo da outra, vamos dizer assim, que sentido que a gente tem de passar esse perrengue todo, essa trabalheira toda, se não tem um Se troço, não tem um se amor. não tem um negócio que faz, é esse negócio aí, que a gente não sabe nem definir direito, mas que enlouquece a gente, ou também o amor também pode ser uma cobrança social, simplesmente, porque hoje a gente tem uma versão de pessoas que se dizem muito felizes, sem ter que ter um par romântico, sem ter que viver o conto da princesa, né, que encontrou o príncipe. Aliás, essa é a realidade, porque não tem gente para todo mundo assim, e tem pessoas de todo tipo, né?
Então, não existe um amor ou um sentimento natural, existe uma maneira da gente viver isso por conta do lugar onde a gente nasceu, né? Uhum. De uma história que veio muito antes de nós, que foi né? Com certeza. Construindo formações, né? Rígidas de cultura, de crenças, de valores, né? Então, nós somos resultado disso tudo. Então, a gente questionar a nossa... Por exemplo, eu falo isso muito para os casais, né? Pensar assim, como que é o meu amor? Com o que eu amo? Né? Com que forças? Nossa, eu amo com uma ideia que eu fiquei no relacionamento do meu pai e da minha mãe, que eles brigavam muito, então eu achava que então amor para mim tem que ter, não pode Conflito. ter agressividade, e não vai isso porque eu vivi aquilo, então é um conceito que você tirou da sua Uhum. experiência de vida, né? Uhum. E aí a pessoa fala, como é que eu vou construir isso? Eu aprendi isso, vivi nesse meio e eu tenho que lutar contra uma coisa mas eu não quero isso. Ah, porque eu vi uns filmes românticos que fazia eu sonhar que um dia eu ia encontrar uma pessoa bacana que era papapá e tal. Então eu projeto esse personagem aqui. E é mais do que um personagem que eu quero do outro, é um personagem que eu quero viver. Eu quero ser a princesa, né? Aí Sim. entra no... Então, a gente precisa rever esses modos, né? Uhum. Aí as pessoas fazem, para quê? Para entrar, chegar na proposta da não monogamia? Não necessariamente. Uma proposta... A não monogamia é uma proposta, na verdade, precisamos chegar nela porque ela é uma revisão desse modelo, né? Não necessariamente que a pessoa que tem essa referência quer sair por aí transando com todo mundo. Às vezes ela pode ser estritamente monogâmica, mas ela entender que esse modelo é um modelo que favoreceu mais aos homens, porque né, um modelo que só a mulher sustentou ao longo Uhum. da história, né? Os homens tinham o Essa espaço, a liberdade. liberdade de se relacionarem sexualmente com outras, né? Aí por isso que depois veio, nem tinha casamento por amor, ué, então essa coisa era tranquila. Depois veio o casamento por amor, começou a dar problema isso. Aí então era você é meu amor, eu sou seu amor, então você não pode nem desejar outra pessoa. Aí era um drama, muita infelicidade, pessoas se suicidando. A gente teve uma época que era né, aquela coisa, era uma ofensa à Uhum. dignidade da pessoa, né? E por isso que juridicamente tinha, enfim, era e continua sendo, né? Esse continua sendo o drama. E É, o maior causa de levar a uma, gente na terapia, uma inclusive. das perguntas que apareceu pra gente, que a gente sempre deixa antes aqui pro pessoal poder perguntar, é justamente essa, assim. Como você ajuda os casais a reconstruírem a confiança após uma traição? Ou uma violação da confiança? Eu não ajudo nada, porque eu não garanto nada. E aí eu já vou avisando que não existe essa garantia, né? É. Que na verdade a gente cria uma ilusão de que existe essa garantia, e não existe, né? A realidade mostra isso pra gente. A quantidade de casais que praticam infidelidade é muito maior do que aquela que a gente enxerga, né? Quantidade de pessoas. Essa é uma realidade. Então, agora, vamos trabalhar a temática da confiança. Então, como é que a gente pode? A gente não tem garantia mesmo, não tem. O amor não dá garantias. Essa é uma outra desconstrução do mito que importante, né? Então, se não dá garantias, como é que a gente vai fazer para criar uma certa segurança nessa história? Então, a pessoa pode falar assim, olha, eu não me importo, eu não me sinto insegura, eu acho que o amor ele dura enquanto dura e para mim está tudo bem, estou disposta a Uhum. viver isso aqui até onde for. E o outro falar, não, mas eu não me entrego, se não for para garantir que é para a vida inteira, o outro vai prometer que é para a vida inteira. Como é que você promete Não tem um como, futuro né? sem. Você pode falar, minha crença, minha convicção é essa, eu vou fazer de tudo. Ou eu posso te avisar se acontecer alguma coisa. Eu posso fazer um trato com você de não te trair, se acontecer, de eu querer. Então eu vou embora da história. Então aí, mas as pessoas precisaram conversar
sobre o que querem, o que têm medo, o que toleram, o que não toleram, o que dá, para chegar num acordo, entende? Uhum. Aí as pessoas, hoje, por exemplo, as pessoas falam isso, ou ainda mais hoje em dia, como é que você vai ganhar segurança, né, garantia, Eu acredito que hoje a em dia tá. fluidez né, das relações e da... Eu acredito que hoje tá bem difícil, assim, de você confiar no próximo. Assim. As pessoas hoje em dia estão bem. É raro, assim, quem tem essa total confiança, assim. Eu não sei, sabe? Eu vejo vários movimentos, assim, eu vejo uns movimentos reativos, mas vejo também uma galera mais jovem, bem mais preparada, bem mais preparada. Diferente. Uma galera que tem uma visão disso, assim, bem mais elaborada, que peitaram essas questões, né? Então, por exemplo, eles entendem, converso com jovens no consultório, né? Pensando aqui um caso Ah, específico. É uma pessoa que... Porque tem várias configurações, né? A gente pensar, tem o casamento tradicional, que é aquele Uhum. que, né, todo mundo ali tem impacto exclusivo, esse que a gente conhece assim, né? A gente não vê na prática, mas na teoria a gente vê, né? A gente tem aqueles, por exemplo, jovens que às vezes têm um relacionamento de mais intimidade, de mais, mas são livres para viver encontros, não tem essa responsabilidade ou essa exclusividade, esse compromisso único com aquela pessoa, mas tem um compromisso com aquela pessoa, ou seja, são pessoas que são muito abertas, não no sentido de sair por aí fazendo sacanagem com os outros, mas no sentido de procurar compreender as coisas, né? Então, ninguém é dono de ninguém, aí o povo, né? Ah, mas a gente também. E aí, cada um vai escolhendo os seus limites, né? Porque, por exemplo, tem gente que acha que relacionamento aberto é muito legal, né? Assim, não, sempre foi aberto para uma parte, então tá bom, vamos abrir para as duas partes. O que é isso? A gente sai por aí transando com todo mundo, mas como que faz isso? Se duas pessoas não estão conseguindo, né, conversar minimamente para lidar com essas questões, como é que faz? Está longe disso, né? Uhum. Então não pode ser uma coisa de tipo assim, o orçamento aberto vai resolver, né? E tem várias formas diferentes. Tem aqueles casais que não admitem envolvimento, tem outros que não, porque aí seria objetificar um outro terceiro, né? Assim, ó, a gente só pode fazer sexo com o outro, mas a gente não pode se envolver efetivamente. Então, você vai usar um outro como objeto e a relação. Então, assim, são muitos os questionamentos, mas essa moçada, eles estão achando maneiras, são Você já vários recebe... nomes, Você né? já recebeu algum trisal na clínica? Já, já, Já. já. uhum. Já recebi uma vez um trisal né, de um relacionamento que era um homem e duas mulheres. E depois na verdade, eu recebi duas de um trisal de mulheres. E eu tenho uma cliente atualmente que já viveu um trisal, Uhum. né? Do que eu estou me lembrando aqui agora. Não é muito Então comum, né? aparece, não é muito comum ainda. Parece, não é muito Eu comum. acredito que ainda não é muito comum justamente por isso, porque as pessoas ainda não sabem se É, comunicar. é, Então eu é, acho que pra você ter um é, relacionamento, esse contrato assim, é muita conversa, é muito é, jogo aberto. é, As é. pessoas idealizam isso, eu quero ter um relacionamento aberto, eu quero ter um trisal, mas elas não sabem conversar. Então, igual você falou, Não como que adianta, é a eu... mesma coisa do que o casal monogâmico. Exatamente. O mais comum é o amor livre, né? Que é o que a galera vive. Não entram no casamento, se relacionam, circulam, vivem essa experiência afetiva sexual sem entrar, né, nessa conjugação aí do jeito que, né? Uhum. Dessa maneira aí. Outra pergunta que apareceu pra gente é: qual o seu papel quando um dos parceiros é mais dominante ou mais agressivo durante as sessões? Então, tomar conhecimento disso e trabalhar esse elemento, né? Tomar essa questão como uma tarefa terapêutica, porque a agressividade é um grande problema na relação. Uma das questões que, vamos dizer assim, para a gente aprender a se relacionar, dialogar, se comunicar, a gente precisa primeiro trabalhar a nossa própria agressividade, não despejar ela em outro, né? Uhum. Então aí tem
vários componentes. A pessoa às vezes precisa de um acompanhamento, precisa. E ela tomando conhecimento daquilo e sabendo que aquilo é um elemento que ultrapassa limites, né? Limites que constroem uma relação igualitária, de respeito, né? Uhum. E isso é uma coisa assim que era muito naturalizada. O homem falar grosso, falar alto. Eu, no começo dessa história, enfrentei muita situação, assim. E você Eu já tenta. tive uma sessão que eu pedi pela terceira vez, dizendo que ali dentro, né, existia uma regra que a gente tinha combinado e que a gente tinha se disposto a levá-la para a vida lá fora e que não era possível ele entrar com aquele comportamento, que hoje ele modificava o comportamento, ou a gente ia parar a sessão. Aí, na terceira vez que ele fez, eu levantei e falei que a sessão estava encerrada. E que Uhum. eles me comunicassem se eles seriam capazes de voltar para o dispositivo dentro das Uhum. regras combinadas. É Uhum. uma vez que eu me lembro, entendeu? Uhum. No mais, E a outra que apareceu é: quais são os sinais de que um relacionamento pode não ser saudável e como você orienta esses casais nesse caso? essa é uma pergunta que não devia existir, né? Porque assim, a gente devia ter consciência de que algo não está sendo saudável para nós. Uhum. Essa é uma consciência que cada um de nós devia ter condição de ter. A gente observando. Mas acontece muito em relacionamentos abusivos, por exemplo, assim, eu vejo isso acontecer muito em clientes individuais contando sobre o seu relacionamento. Às vezes Uhum. começam a contar coisas de uma maneira muito natural, como se elas fossem. E aí você precisa apontar, né? No sentido assim, vamos parar para pensar essa cena. Se tem elementos abusivos, tem Uhum. elementos reativos, dentro dos limites, né, do respeito, o que ultrapassou, o que não. E às vezes a pessoa vai tomando consciência, né? Então isso acontece com muita frequência. As pessoas terem a dificuldade de identificar que o seu relacionamento é abusivo, tanto no lugar de abusador quanto no lugar de quem está sendo abusado. Isso acontece muito. Muitas pessoas não se veem, né, no papel de abusador. Muitos não fazem, entre aspas, por mal, porque cresceram com esse relacionamento, né? Então, às vezes, eles não se Tudo enxergam. Ele nem naturalizado sabe, ali, né? né? Nem sabe. Para ele é. Pra ele é aquilo é o normal. E aí a terapia serve para isso, para evidenciar esses elementos, acolher esses elementos, inclusive, né? No sentido de poder tratá-los, né? Com Uhum. certeza. E como resolver esses conflitos, assim, tipo, não só de relacionamentos abusivos, mas conflitos dali do relacionamento, de uma forma construtiva. Isso é para terapia. Aí precisa desenrolar isso tudo, né? Tá igual as perguntas que os meninos me fizeram sobre o relacionamento aberto, né? Como não deixar que isso afete a nossa autoestima? É muito Como lidar com papo. ciúme? Eu vejo, gente, vocês estão simplificando demais a coisa, né? Assim, você deu uma simplificação. Fala de novo, a pergunta. É, Esse negócio de como. É o pessoal que manda, como você ajuda os casais a resolverem conflitos de forma construtiva? Aprendendo a conversar, né? Identificando elementos reativos, né? Ou elementos adoecidos, ou elementos patológicos, inclusive, né? Então, por exemplo, eu tenho casais que já vêm, inclusive, diagnosticados, assim, eu lembro de vários, diagnosticados, né? Uhum. Então, um tem um transtorno, outro tem outro transtorno, e às vezes, dentro dessa neurodiversidade, estão em lugares opostos, né? E aí a gente fala, ou essas diferenças vão criar uma guerra, né, sem fim, ou essas diferenças vão construir o novo para cada um, né? Vão trazer possibilidades novas, vão trazer aprendizados, vão trazer mudanças necessárias e tal. Aí, primeiro, você precisa ter um conhecimento do que produz aquela dinâmica de sofrimento, porque ninguém vai para terapia. Aliás, vai. Eu já tenho casais hoje que vão para terapia, tipo assim, casais que eu já atendi, às vezes eles estão enfrentando uma temática e falam, a gente quer ir aí conversar com você. Tipo, ali é um dispositivo onde eles sentam, abrem a questão Uhum.
é como uma Algo mais perspectiva, pontual, você algo fala. mais pontual. É. Uhum. E, tipo assim, por exemplo, sei lá, o casal traz uma questão assim, olha, os filhos estão adolescentes e a gente está tendo conflitos na maneira de conduzir isso. Então a gente quer um espaço para pensar sobre isso, para é um dispositivo que eles Uhum. já se utilizaram dele, então eles se sentem à vontade para retornar quando sentem necessidade. Entendeu? Acontece muito isso de casais Acontece, passarem por acontece, períodos pontuais e depois voltarem, se acontece sentirem. muito, muito. Isso é uma coisa muito comum, como assim, eu que já tenho uns, ai, não vou ficar velha, já tem muito tempo, eu falo que eu já estou recebendo, são os netos dos meus primeiros clientes. Ainda bem que os jovens nunca me abandonam, né? Como vocês que me chamam para essas conversas, porque aí a gente vai se revitalizando, né? Nessa história. Aliás, ainda bem que o meu consultório sempre teve jovens, né? Eu atendo verdade. adolescentes. Esse consultório mais lindo, é uma oportunidade, assim, as pessoas têm que conhecer seu consultório, é muito lindo. Por conta das plantinhas, né? Que trazem vida lá. E elas me ajudam muito. Muito. Elas me ajudam muito. E é interessantíssimo como as pessoas passaram a ter uma visão sobre isso. E eu falo que a gente brinca muito, fala assim, vamos jardinalizar essa relação, né? Vamos aprender a jardinalizar a vida, as relações, que tem a ver muito com isso assim, de prestar atenção, de acompanhar o processo, de ver o que o processo está precisando, né? De cuidar, de cultivar, e nós não aprendemos a fazer isso, a gente aprendeu a correr, a fazer um monte de coisa de cada vez, né? A ser muito produtivo, mas aprender a parar, assim, viver a experiência de fato, né? Se estar ali presente de fato, a gente está perdendo isso, né? E na rapidez, o telefone o tempo inteiro, o celular passando milhões de estímulos, né? Então, o cultivo exige isso, né? Paciência, o negócio demora a brotar. Mas qual que é a maior queixa assim, que você recebe no consultório? Queixa. Queixa dos casais. Tá. Queixa principal. É. Comunicação. Sim, se for pensar em termos gerais, a perda do elo de comunicação, o rompimento do diálogo. Aí está todo mundo defensivo, está todo mundo reagindo, tá cada um com, né? E aí indo para cai no agressivo, né? O reativo muitas vezes é aquela coisa de se defender com a hostilidade, com a raiva, às vezes são casais, basicamente, assim, tem igualmente, né, alguns temas. Tem muito a ver quando acontece um episódio de, de quebra do contrato de fidelidade, tem a ver com dificuldade na comunicação e os processos que não estão conseguindo conversar sobre os. Tem a ver com mudanças na dinâmica da relação, por exemplo, chegada de filhos, e aí né, as pessoas estão se ajustando àquilo. Tem a ver com conflitos de toda ordem, conflitos, por exemplo, a dificuldade de um na relação com a família do outro, e isso vira um problema sério, né? A grande parte dos casais já vem lá na hora que o negócio está feio demais, né? Porque aí é tipo assim, dá o desespero, meu Deus, eu não tenho recurso emocional para lidar com isso, com essa separação, mas já se agrediram de uma forma muito violenta, no sentido de todos os termos, né? Alguns, né? E já perderam os limites, as estribeiras, então eu acho ruim quando isso acontece. E aí, às vezes, a gente ajuda a encaminhar aquilo o melhor possível, né? Mas tem de tudo, de tudo. Tem gente que vem porque quer fazer aquilo dar certo. E aí, como é que é? O que a gente precisa? Eu tenho um casal que é assim, e está atualmente agora. E foi interessante, eles me viram falar, nem sei o que é alguma coisa, porque eu tenho pouca coisa, né? Mas alguém publicou alguma coisa que chegou até eles, lá no estado de São Paulo.
Então, ela escolheu pelo efeito do que eu falei, Eu estava dizendo uma frase, tipo assim, vou encerrar com ela, tá? Nós não Uhum. vamos... Que a gente fica falando, né? Se o amor está em crise, se o amor está acabando, o que está acontecendo com o amor, né? A gente está frustrado, decepcionado. As pessoas estão falando sempre da decepção amorosa. O consultório é cheio disso, vocês sabem, Uhum. né? Essa é a queixa principal, porque as pessoas entenderam desde o princípio que elas, para existirem, né? Terem uma identidade nesse mundo, serem completas e tal, elas precisam ter um parceiro, né? Então, Uhum. tem muita sofrimento em cima disso, né? Dessa cobrança de estar feliz no amor, de estar realizando. E as pessoas não são felizes assim. As pessoas passam temporadas felizes, depois a gente precisa ter a coragem de encarar essa realidade, né? E viver não é fácil, relacionar não é fácil. A gente precisa construir recursos para ir dando conta disso. E desmitificar, né? Para a gente começar a, pelo menos, dar conta de lidar com isso, né? Uhum. Então, não sei nem onde é que eu queria chegar. A Eu ia frase. falar da frase que interessa a nós saber o que pode o amor, né? Qual é a potência que ele carrega. Qual o acontecimento que ele é capaz de realizar nos encontros, né? Por aí. Por isso que eu falo assim, o amor é saudável, é belo, é poético, é bom, é desejável, né? Quando ele ativa os processos de vida, né? Quando você pensa, a pessoa está num relacionamento, aquilo transformou ela numa energia mais positiva, ela está mais disposta para a vida, está mais alegre, né? Tá mais se falando, Uhum. nossa, esse amor está fazendo bem, né? Uhum. Agora, a gente entra no amor e às vezes adoece ele, aí fica aquela pessoa agora deixou isso, deixou aquilo, agora ela não mais isso, ela ficou fechada, ela tá. Aí entrou lá naquela paixão, naquela simbiose, e ali vai misturando, né? Doença, loucura, coisas do dá em cada coisa. Sim. Acho que o bate-papo hoje ficou bem legal, né? Eu acho que a gente deixou várias dicas aí de comunicação, de enfrentar, né, as questões da relação. E eu acho que foi um Autoconhecimento. aprendizado bem legal para os casais do Dia dos Namorados. Espero Sim. que sim, Acho espero que que a gente abra sempre, algumas Silvana, a reflexões, gente né? sempre separa um momento para dar uma Tem lembrancinha para um convidar. carinho. Tem que ter um Obrigada. carinho, né? Igual você falou, você tá sempre aí se mantendo atualizado pelos jovens, mas a gente também Sempre fica tô muito feliz. feliz de ter vocês, assim, essa figura aqui no canal. Demais. Essa troca é muito importante, né? E eu acho que é isso aí que a gente precisa aumentar, né? Uhum. Entre os casais, entre nós que estamos aí trabalhando nesse ofício, né? Sim. Buscando maneiras de lidar com isso ajuda muito. Então, muito obrigada. Obrigada. Que bilhetinho Deu um bilhetinho. carinhoso. Eu tô enxergando mal, gente. Acho Pra que quem eu nunca consegui. sabe qual que é a lembrancinha que a gente deixa, né? A gente deixa um caderninho do Mentaliza, uma caneta também, pra você sair anotando aí. Eu adoro essas cadernetinhas. É Eu bom, né? coleciono Põe na a vida bolsa. inteira. Eu hoje escrevo no celular, mas mesmo assim Ah, agora você já tem eu uma, eu então. não posso ver umas. Eu saio nos lugares, vejo, compro uma, compro outra, compro outra, compro coleção de cadernetinha. Muito Muito bom. obrigada pela Eu que oportunidade, agradeço. pelo carinho de vocês, né? É muito bom promover essas reflexões, né? Se a gente puder dar essa contribuição, estamos aí sempre. Sim. Obrigada, Muito boa. Silvana. Obrigada a vocês. Mentaliza aí.